E sejam muito bem-vindos ao episódio um dos mais esperados dos últimos meses, para não dizer anos. Dispensa apresentações, já viram no título deste episódio, já não há surpresas para ninguém. Finalmente, e posso dizer com muito desagrado pessoal e aqui em nome da bancada, conseguimos ter aqui connosco o Leandro Silva, um homem que dispensa, como disse, apresentações. Toda a gente do universo da académica tem a obrigação de o conhecer, um homem que vive a académica como muito poucos, e eu, Henrique Carrilho, vou ter o prazer de estar aqui acompanhado também pelo meu colega de sempre, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá Henrique e olá Leandro, já agora. E dou as boas-vindas, Leandro. Muito obrigado por finalmente estás aqui no Conversas de Bancada. É com muito gosto que temos aqui. Eu é que agradeço o convite, com todo o gosto. Acho que são situações muito importantes para falarmos um bocadinho sobre a académica e sentir também o ponto de vista nosso, de dentro, de quem está por dentro, e é um prazer estar aqui convosco. Opa, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Nós pensámos aqui muito, sou sincero, e sou sincero também com os ouvintes, nós pensámos aqui muito sobre como é que deveríamos de abordar esta conversa contigo, pá. Porque é tanta a história que que tu tens aqui em Coimbra que ficámos um bocadinho na dúvida se fazia sentido só falar sobre este ano, e achamos que é curto. Por isso gostávamos aqui de percorrer um bocadinho aqui as tuas diferentes vidas dentro da académica, e a primeira delas já faz 10 anos. Portanto, fez exatamente esta época 10 anos, não sei se te deste conta dessa curiosidade. Eras na altura um miúdo de 22 anos, um jovem promissor vindo do Porto, chegas à académica com esse estatuto, internacional pelo Sub-21, até com algumas ambições na altura de equipa olímpica de Portugal. Mas é uma época conturbada, uma época que fica para a história pelos piores motivos da académica, mas já lá vamos. Primeiro perguntar-te como é que tu encaras essa vinda para a académica vindo do Porto. Provavelmente uma decepção de sair do Porto, não ficares nos quadros, ou como é que tu encaraste isso? Eu encarei com toda a naturalidade e ambição, porque já tinha tido 2 anos de equipa B do Porto, de segunda liga, e mesmo tanto eu como os responsáveis do Porto sentíamos que era a altura de darmos um passo em frente, sabendo da diferença que era para a equipa A do Porto naquela altura. Não era a equipa A deste momento, né? Não havia muito por onde fugir e eu tinha que ir tinha que ir rodar à equipa A, à Primeira Liga. E apareceu a Académica. Na altura já estava cá o Gonçalo Paciência, que fizemos a formação todos juntos. E surgiu a hipótese de vir para a Académica, um clube histórico. E pronto, e foi muito por aí, mas encarei com toda a ambição, porque era uma oportunidade. Era uma oportunidade porque já estava há 2 anos na segunda liga, e sentia que já era a altura de dar o passo em frente. Exato, dar o salto para a primeira e logo pelas portas da académica, mas tu na altura não tinhas nenhuma ligação, nenhuma conexão pessoal à académica, certo? Não fazia a mínima ideia, nem sabia, só sabia que o estádio era em Coimbra, não sabia onde era o estádio, não sabia que tinha a academia que tem, não fazia a mínima ideia. E foi uma agradável surpresa. Não tinha noção, sabia que era um histórico, claro, mas não tinha noção da dimensão do clube. E o que é que tu encontras em Coimbra quando chegas? Que académica é que tu encontras nessa altura? Assim, era, era diferente, porque eu estava habituado a estar no Porto B, a estar naquela bolha, de mais facilidade, tudo. Conforto total, não? Conforto, exatamente, conforto total, tínhamos tudo o que queríamos. Era um Porto totalmente diferente do que é hoje em dia. E claro, como chegar a uma académica em que estamos grande parte dos jogos sem bola, em que há uma cobrança muito maior. Nós no Porto B, quer queiramos, quer não existe pressão. Claro que existe aquela pressão para trabalharmos, para tentarmos chegar à equipa A, mas não há aquela pressão de resultados, não há aquela pressão de fora, de adeptos. E pronto, e cheguei a um clube em que
tinha que lutar pela manutenção. E não é fácil. Não é fácil porque também começamos a época muito, muito mal. E depois foi uma bola de neve que foi acontecendo. Ok. E sim, quer dizer, tu chegas, está na altura, confirma-me, Mister José Viterbo, Exatamente. comando, é ele que começa a época, a quem endereçamos desde já um grande abraço, porque esta semana foi a sua Terminou última a carreira. encontro Exatamente. ao serviço, ao maior serviço da académica de toda a vida. Claro. E perguntar-te, no fundo, o que é que correu mal nessa época, né? E que impacto é que essa época, que é marcante, tem em ti, já que foi um início muito conturbado, depois a saída do Mister Viterbo, chegada do Mister Filipe Gouveia, as Exatamente. coisas, como tu disseste, uma bola de neve autêntica. Como é Claro. que tu sentiste essa temporada? E a nível individual foi bom, fiz os jogos todos, as coisas até me correram bem, só que eu gosto muito mais de olhar para o nível coletivo. E fazendo aqui a comparação, ok, que este ano as coisas correram bem a nível individual, mas isso só vale pelo que conseguimos coletivamente. Não adianta muito eu ter feito aquela boa época e no final termos descido de divisão. É assim que eu vejo o futebol, é assim que eu acredito tem que ser o futebol, e aquela época marcou muito. Como eu disse, estava habituado àquilo de equipa B, sem pressão, e depois aquela descida marcou muito mesmo. Lembro-me, foi no jogo com o Braga em casa, que descemos, e eu ter ali pessoas, famílias, crianças, homens a chorar, foi uma situação que me marcou e pronto. Epá, e deixa-me só perguntar-te, como é que, e permite-me aqui a possibilidade contigo, como é que um gajo que vem de Castelo de Paiva, na condição em que tu estavas, atenção, que é uma condição, como eu disse ao início, jovem promessa, emprestado pelo Porto, internacional, sub-21, ambições, cheio de futuro pela frente, como é que tu encaras essa descida de um clube onde tiveste apenas emprestado uma primeira época, de uma forma tão impactante? Tu já conseguiste, certamente, ao longo destes 10 anos, já tiveste tempo para refletir e perceber porque é que isto te marcou tanto, não é? É, é assim, eu acredito que o principal argumento é que foi o clube que me deu a oportunidade, e eu acho que nós temos que ser agradecidos. Uh, Claro que o Porto também fiz lá a formação toda e estava-me a dar boa visibilidade, porque eu na época anterior tinha sido o melhor marcador da Youth League. Um, Só que nunca tinha estado num sítio de homens que mexe com muita coisa. E estar num clube como a Académica, aquela descida de divisão, num clube que me deu a oportunidade de jogar a Primeira Liga, e não conseguir o objetivo, ver todo aquele impacto que teve para o clube, para a cidade, foi uma situação que me marcou muito, e pronto, e foi-me marcando ao longo dos anos, e pronto. Tanto que na época seguinte, já fazendo aqui esse salto, tu começas a época no Paços de Ferreira, se não estou em erro, e depois, em janeiro, aliás, lembro-me perfeitamente No Estoril. que, exatamente, no Estoril, eu lembro-me de te ver na bancada, nesse jogo, para a taça, e te perguntar, e tu dizias, sim, está bem encaminhado o regresso. Portanto, lembro-me perfeitamente, pá, e já passaram 9 anos, e eu lembro-me disso. E eu queria te perguntar sobre isso, para já, como é que foi como é que se processou essa cedência? Já percebemos de onde é que vem o interesse já, mas como é que isso se processou? Olha, eu na altura, como sabem, eu estava emprestado pelo Porto, e após a descida de divisão eu falei com o meu empresário e disse que queria continuar na Académica, mesmo clube na segunda Liga. Só que são coisas que não estavam nas minhas mãos. Eu era pago pelo Porto, tinha contrato com o Porto, e então eles exigiram que eu fosse emprestado a um clube da Primeira Liga. E eu nessa altura, pela época que tinha feito, tive 6, 7 clubes da Primeira Liga a querer-me, e na altura tinha tudo praticamente certo com o Chaves. Depois o Chaves tinha acabado de subir, e mesmo a faltar um dia para assinar, tinha tudo certo. E eu, o Ricardo Nunes, o Ricardo que jogou na Académica, o guarda-redes, e era para ir o Ricardo Pereira, o lateral direito. Íamos os três emprestados, porque na altura só podiam ser três emprestados.
na altura liga-me o treinador do Passos, o Carlos Pinto, e eu pensei, ok, desci a Académica, o Chaves acabou de subir, o Passos ficou a um ponto da Liga Europa nesse ano, pronto, vou para o Passos. E pronto, mas fui muito contra a minha vontade, porque eu queria mesmo ter ficado na Académica, só que era uma decisão que eu não tinha hipótese. E depois as coisas no Passos não correram como eu queria, depois eu quis voltar, passado 2, 3 meses já estava com isso na cabeça, e depois houve lá umas complicações que não me estavam a deixar sair, porque ainda faltava assinarem com o médio. Eu depois fiz lá umas maluquices, foi complicado. Eu lembro-me, na altura, eu com contrato com o Passo, a treinar com eles todos os dias, porque tinha contrato com eles, metia foto de perfil, eu com a camisola da Académica, foi uma confusão grande, mas pronto, não me arrependo, e é o que é. Esticaste a corda de propósito. Estiquei um bocadinho porque também já estava farto de lá estar. Entretanto, o Mister Carlos Pinto sai e fica o Vasco Seabra. E eu tinha tido uns problemas com o Carlos Pinto, e o Vasco Seabra disse-me que contava comigo, queria que eu ficasse. Eu disse, Mister, com todo o respeito, não quero mais vestir esta camisola, não estou aqui com a cabeça, quero-me ir embora. E pronto, ele respeitou isso, só que depois é aquilo, as direções, o Porto, quem paga, quem não paga, há coisas que nos Claro. ultrapassam. E pronto, eu tive que forçar um bocadinho contra a vontade de muita gente, mas teve que ser. Como é que conseguiram depois dar a volta ao Porto? Para te deixarem ir para a Académica, para a segunda? Ao Porto foi complicado, porque eu na altura tinha um salário bastante alto. E não estava a aparecer o clube. Quer dizer, depois apareceu um clube que cobria o meu salário, que eu podia ter rescindido, e pagavam-me exatamente o mesmo que eu ganhava no Porto, davam-me 3 anos e meio, que era o Aves, estava na segunda liga. Só que já ia com um avanço muito grande e eu sentia que não podia fazer isso à Académica, não sei porquê, não me perguntem o porquê, e eu sentia que não podia ir para outro clube da segunda liga a não ser a Académica, não, sentia que não fazia sentido e que ia contra aquilo que eu sentia. E pronto, fui contra o Porto, disse que não queria ir, que não ia, e pronto, tanto é que eu depois volto para a Académica, tinha 2 anos e meio de contrato e no final dessa época rescindo o contrato e venho e vou para Chipre. Só antes de ir aí, queria-te perguntar uma questão sobre a diferença, porque tu, pá, tens um caso muito particular, e, na verdade no plantel também, o Marcos também passou pelo mesmo, que é apanhaste a Académica em 3 escalões diferentes, não é? Acho que são mesmo só vocês os jogadores na história que tiveram isso. E eu queria te perguntar se tu percepcionaste alguma mudança do clube entre esses 3 momentos da história, porque tu estiveste nesses 3 momentos e queria perceber ainda por cima, passados no tempo, se notaste essa diferença de ano de caso para caso, de ano para ano. Sim, claro que se sente. E aquilo que eu algumas vezes já falei de sentir que temos que ir todos para o mesmo lado, sentir que às vezes eu percebo que é complicado e vocês estão fartos de levar porrada, nós estamos fartos de levar porrada e que as pessoas começam a distanciar um bocadinho do clube, também devido a isso. Sinto que foi muito por aí, porque nós chegarmos a um clube, estamos na Liga 3, temos a nossa academia, fazemos tudo lá dentro, todas as condições, jogamos num estádio incrível, temos sempre adeptos, quer em casa, quer fora. Eu senti que o principal foi o distanciamento que houve um bocadinho, o que é completamente natural, mas pronto, isso aos poucos vai mudar. Sim, senhor. E depois, sim, entrando na época a seguir do AL Limassol, creio que é aí, se não estou em engano, que se dá uma história que é fantástica, que não sei se a malta está a par, mas eu vou pedir para contares, porque essa história está escrita numa entrevista que tu deste ao Algures, que é a história da chamada para o presidente da Académica, na altura acho que era o Pedro Roxo. Pedro Paixão. Não importas de contar essa história para quem ainda não o conhece, porque acho que vão É gostar. assim, eu sempre fui muito ligado à família, e sempre, como disse, sempre estive nesta bolha do Porto. Ok, fui para Coimbra para a Académica, mas sempre perto, estava no Paço, estava perto. E na altura, quando eu estou para rescindir com o Porto, o meu empresário liga-me e diz: Olha, Leandro, tenho em princípio vou ter esta proposta do Chipre, só que eu na altura também estava a falar com o Pedro Roxo.
Só que eu já não me lembro quem é que era, o treinador que estava muito naquela de fica, não quero, não quero, e eu, pronto, tudo bem. E surge-me essa equipa, o AEL Limassol, no dia que eu vou de estágio com o Porto com a equipa B para a Espanha. Eu estou a chegar ao quarto, liga-me um empresário, olha, não desfaças as malas, vais arrancar para o Chipre. Eu lá sabia onde era o Chipre, lá sabia o que encontrar, não fazia a mínima ideia e foi aí que me caiu a ficha. E pronto, eu não desfiz as malas, meti-me no comboio, tive que ir para o aeroporto e quando faço a primeira viagem de Espanha para, o, para a Grécia, hum, eu tive um ataque de ansiedade completamente assustador, não sabia o que ia encontrar, tinha sido pai há pouco tempo, a minha família tinha que ir e na altura eu tenho muito boa relação com o Pedro Rocha, ligo-lhe, só que aquilo já era de madrugada, era tardíssimo, e ele, claro, não me atendeu. Eu, entretanto, faço a viagem para Grécia e Chipre, está lá o empresário cipriota que me foi buscar, leva-me para o escritório e essa imagem nunca mais me sai da cabeça, e eles começam a falar, e esta conversa que nós estamos a ter aqui, se fossem eles era gritaria e tudo certo, mas aos gritos. E eu assustado, não percebia nada do que eles estavam a dizer, cheios de barba grande, e eu, então, vão-me lixar aqui. Um, e eu, ataque de pânico, digo: olha, eu não assino, quero ir para Portugal. Ligo ao meu empresário: olha, eu não vou ficar aqui, quero ir para Portugal. Entretanto, eles perguntam o que é que eu quero, e eu, olha, quero a minha família, a minha mulher e a minha filha, na altura só tinha uma. Hoje aqui, se não amanhã de manhã já estou em Portugal e acabou. Só que na altura também tinha muitos portugueses lá, no Chipre, na minha equipa, o que ajudou bastante. E eles compram a viagem à minha frente para a minha família, metem-me o contrato, eu assino e juro, eu acabo de assinar o contrato, passo assim para eles, olho para o lado, questão de 10 segundos, Pedro Roxo. E eu, ixi, Ai, e Jesus. eu, olha, vens com 15 segundos de atraso, não lhe Ai, ai, atendi, não atendi e pronto. E foi assim que acabei por ficar lá no Chipre. chocante. Eu nessa parte nem sabia, porque acho que na Foi, entrevista foi. não Mas foi assim. acreditava. Bem, fogo, incrível. Isto, epá, estou chocado, porque isto é um filme. Foi assim. A Trump Foi. é um filme. E esse momento, Foi complicado, depois gerir tudo, ia bastante assustado, mas pronto, acabou por ser bom. Foi um sítio um país que eu desfrutei muito, a minha família também. Fui muito feliz lá. O meu filho nasceu lá. E pronto, é, é o que é. então, e já agora, só para continuar essa cena desse filme, tu depois de assinar, chegas a falar, imagino, mais tarde deves ter ligado de volta ao Pedro Roxo. Nunca mais liguei. Não consegui. Não conseguia porque se eu fosse falar com ele ia pedir para rescindir o contrato, e ir embora. Porque os primeiros 15 dias foram mesmo, mesmo muito complicados lá. Pá, não estava habituado, completamente assustado com tudo, hum, e pronto. Mas depois lá me fui habituando, a minha família chegou logo nesse dia à noite. Isto foi de manhã, a minha família chegou logo nesse dia à noite, meteram-nos num hotel 5 estrelas em cima da praia, tudo cheio de qualidade e pronto. Lá nos deram a volta, aos Pá, poucos. inacreditável. Né? Pá, estou chocado, mas não sabia desses detalhes Mas mais todos. para a frente, ainda tenho outra. Há mais! Oh pá, por favor, pá. Ainda tenho outra. Eu ia-te comentar, porque estavas a dizer que foi difícil, e imagino, pelo que já disseste, não há dúvida nenhuma, mas a coisa até corre bem, a nível desportivo ou não. Na Sim, época seguinte, vocês até, na tua última época lá, já como jogador até definitivo do AEL, porque tu entretanto passas sim. de ser emprestado para Eu logo a no cidade. primeiro ano fui em definitivo, eu estava livre, por isso é que eu queria vir para a académica, porque eu na altura estava emprestado e queria vir para a académica. Pronto, tu na tua segunda época lá, até ganhas a taça de Chipre e Exatamente, fazem quarto lugar no campeonato. Até que exatamente. chega a janela de transferências. Outra vez, conta-nos lá como é que foi esse verão. É assim, eu tive lá uma pequena chatice com o treinador, porque eu também gosto de ser frontal e dizer as coisas na cara, não deixo nada por dizer, e tive uma pequena chatice com ele, e pronto, tanto é que na final eu nem para o banco fui.
Tivemos um pequeno problema e pronto. Chateaste Só com que ele na véspera da final? foi uma semana e meia antes, no jogo antes da final. Um, e pronto, foi um acumular de coisas. Que nós vamos engolindo e pronto. Depois acabei por explodir num jogo contra o Apo. Foi na meia final, na semana da meia final, que eu faço. Temos um jogo contra o AEK para o campeonato. Eu marco 2 golos, ganhamos 3-2. Eu marco 2 golos, faço uma assistência e todo contente, toda a gente a falar de mim. Jogo seguinte, mete-me no banco, nem uma palavra. E aquilo foi um choque. Eu, na altura, a ferver, sem pensar muito, pronto, cometi um erro. Um erro, pronto, é o que é. Disse o que devia, o que não devia, e pronto. E acabei por me chatear com ele. E pronto, depois o presidente lá gostava muito de mim, aí disse-me: Olha, eu renovo o teu contrato. Quando o treinador for embora, tu voltas, jogas em Portugal no clube que tu quiseres. Pronto, para onde é que eu fui? Para a Académica. E esse é o ano do Covid, 2019, pensou. 19-20, exatamente. Terceira Pronto. passagem pela Académica. E a outra história é no ano seguinte. O treinador lá continuou e o presidente volta-me a ligar. Pá, ó, Leandro, o treinador vai ficar. Eu volto a renovar o teu contrato, dou 2 anos, continuo-te a pagar e tu jogas em Portugal onde quiseres. Quando o treinador for embora, tu voltas. E eu, ok. Falo com a Académica. Na altura era o Rui Borges, treinador. Só que o Rui Borges não queria. Tinha outras opções e eu, tudo certo. Só que sempre com aquela de, se calhar não vão conseguir fechar o jogador que ele quer, e vão optar por mim. E deixei aquilo andar, foram-me aparecendo alguns clubes e eu sempre a andar para a frente, até que estamos ali a 2 semanas e meia de começar a época, 3 semanas de começar a época, liga-me um empresário: Olha, vou falar no Arouca. E eu, ok, passado 5 minutos, foi mesmo, 5 minutos, liga-me: Olha, eles aceitaram tudo o que tu querias. E eu, olha, mas avisa-os que eu agora vou para o Algarve de férias, que eu tenho já a casa paga lá, e só volto daqui a uma semana, à espera da Académica. Pronto, é porque eu só ia assinar quando voltasse. Ou seja, Resumindo, desculpa só interromper-te, Leandro. Esta história passa-se no fim da época 19-20, depois de teres feito a época na Académica emprestado pela ele. exatamente, porque a época acaba em fevereiro por causa do Covid. Certo, Pronto. certo. E eu, pá, à espera vou para o Algarve de férias, e eles, ok, tudo bem, vai, quando voltares assinas, tudo certo. A Académica não me quis, são opções, tudo certo. E eu vou para o Arouca, e nesse ano subimos nós e a Académica fica em quarto. Nós viemos Coimbra, nós estávamos em quarto, a Académica em terceiro, viemos passar à Académica. Foi um jogo, talvez o mais difícil da minha carreira. Lembro-me de acabar o jogo, estar o Pedro Rocha a chorar na bancada, eu ir lá ter com ele. Foi um jogo que eu estava feliz por um lado, triste por outro. E pronto, e acabamos por ir nós ao playoff, acabamos por subir a divisão e eu, entretanto, o presidente do Chipre deixa de me pagar, eu rescindo justa causa e fico o jogador livre e assino no Arouca, em definitivo. Certo. Na primeira liga. Na primeira, exatamente. Exatamente. Depois de subires com o Arouca. Eu só tirei aqui numa perguntinha muito rápida, até porque já avançaste no tempo, mas Claro. queria só tocar aqui numa coisa que como estavas lá dentro, e sempre foi um tema aqui um bocado falado, que é a época do Mister César Peixoto, que ele agora até aproveitando porque está a dar cartas, está a ser bastante falado e passou, para quem não se lembra, passou na Académica. Eu acredito que os adeptos da Académica lembram-se, porque foi um momento até relativamente, um treinador que apesar de curto, foi marcante. Era um plantel recheado. Então, nessa altura tens Francisco Moura, o jovem promessa, né? Na altura, Sim. Zé Castro, capitão, Fernando Alexandre, o Marcos Paulo, tens o Galmeida, tens José, enfim, era um plantel com nomes. Grande equipa, sim. Exatamente. E o César Peixoto, lembro-me de ficar na memória, até porque já existia conversas de bancada, isso até está gravado. Era um treinador de ideias bastante vincadas e era assim um treinador de ideias diferentes, não é?
Lembro-me na altura, coitado, o Márcio Cerqueira foi muito castigado aqui por nós porque as coisas muitas vezes não lhe correram bem. Claro. Como é que nessa altura esse conjunto de bons jogadores, como já aqui reconhecemos, como é que a malta absorveu aquelas ideias e porque é que aquilo correu mal? Porque tinha tudo para correr Claro. bem, de facto. É assim, foi um ano complicado. Foi naquele ano em que supostamente a Académica ia virar SAD, ia entrar investidor, já não lembro quem era, BMG, acho que era assim uma coisa de género. Um, e pronto, e foi feito um investimento grande, a contar com isso. Resumindo, a época começa, nós jogávamos muito bem, só que não marcávamos golos. E no futebol o que conta é o golo. Depois houve lá uns pequenos problemas, houve isso da BMG já não entrar, e quem tinha trazido, pensou o César Peixoto, tinha sido isso, e pronto, depois confusão atrás de confusão, o Mister César Peixoto pede admissão, um, e vem o João Carlos Pereira, Para a área. Exatamente. exatamente. E pronto, e depois, porque para mim o Mister César Peixoto é top, top, grande treinador, as pessoas não podem confundir ele ter ter sido jogador, ser marido da Diana Chaves, não podem levar isso para o que é em Portugal, infelizmente, é normal, assim como nós temos o nosso amigo Montes, não podem confundir as coisas, se bem que nós também brincamos muito, muito com isso. E pronto, e foi muito à base disso. Depois as coisas até começaram a correr bem com o Mr. João Carlos Pereira. Quando estávamos a crescer como equipa, apareceu lá o Covid e o último jogo foi com o Penafiel, ganhamos 3-0 em casa, e paramos para Covid e depois o campeonato não reatou. Penso que estávamos para em sétimo lugar e pronto. Depois disso, pronto, lá está, já falaste da subida da divisão com o Aroca. Depois, na época seguinte, a Académica desce divisão. Tu vais para Israel, não é assim? Vais para Israel, para o Apoel. E depois acabas nessa época em que a Académica já está na Liga 3 por vir jogar para a União de Leiria, não é? Onde até Exatamente. encontras o Kaká, já encontras o Kaká por lá. Exatamente. Como é que foi esse ano, Eu fui para Israel pelo contrato. Não há que escondê-lo. Fui mesmo pelas condições que me ofereceram. Só que eu estava a passar um momento familiar. Na altura, a minha mãe, um ano e meio antes, tinha tido câncer da mama. Ainda bem que eu estava em Aroca, porque é ao lado de Castelo Paiva, então passei a viver em casa dos meus pais, também para os ajudar. E pronto, e quando eu vou para Israel, eu tenho como é que se chama? Não é ansiedade, Uma uma crise. depressão. Não, tive uma depressão gigante, gigante mesmo, em que eu chegava à casa do treino, Israel, a cidade que eu estava era incrível, incrível mesmo, e a minha vida era treino, treino, casa, fechava-me no quarto, ligava o ar-condicionado, tudo escuro, e só saía do quarto para jantar ou almoçar, e foi assim. Até que eu tenho uma lesão, porque depois ali é tudo, nesses países é complicado. Um, Só podíamos ter quatro estrangeiros, então a pressão vai sempre sobre os estrangeiros. E o treinador chamava-me em frente à direção, que a culpa era minha, disto, daquilo, para aí 3 vezes seguidas, e eu sempre calado, a encher, a encher, a encher, porque eu via bem como os israelitas jogavam. Eu tinha o meu extremo esquerdo a ir tirar a bola ao pé do guarda-redes. Tem qualidade, mas pronto, é o que é. Até que na quarta vez eu passei-me da cabeça e virei mesmo para ele e disse: Olha, então fazemos o seguinte, eu contigo não jogo mais, tenho mais um ano e meio de contrato, eu fico aqui e não jogo mais contigo. E ele não estava à espera daquela resposta. Vamos para o treino, ele a querer acalmar as coisas, eu nem falava para ele, faço esse treino, no treino seguinte, a dar o guarda-redes falha um remate para o meio campo, eu a tentar dar de calcanhar, rasgo um bocadinho o tendão na inserção. E eu, uma dor horrível,
Eu faço lá os exames e eles, pá, 10 dias, 15 dias estás como novo. Leves umas injeções e eu, pronto, está bem. Mas mesmo assim dá-me os exames, que é para eu mandar a fisioterapeuta da minha confiança. Eu mandei-lhes e eles, olha, mínimo dos mínimos, 2 meses e meio, 3. Ahm, Se não, até podes voltar e não acontecer nada, como podes voltar e rasgar totalmente e aí tens que ser operado e parar para aí 7, 8 meses. E eu disse-lhes isso, só que eu também já não estava lá com a cabeça, estava com essa depressão, até que falo com o meu empresário, eles falam com ele e dizem, olha, se o Leandro quer ficar aqui, tem que fazer cá o tratamento. E eu ouvi aquilo, se quer ficar ali, eu não quero, eu quero me ir embora, já estou farto de estar aqui. Eles fizeram uma proposta para rescindir, uma proposta que eu não estava à espera, e eu disse logo ao meu empresário, olha, manda o papel para eu assinar rápido, eles que mandem as viagens que eu quero me ir embora. Tanto é que eu, nesses 2 dias antes da viagem, andei, fui ao Muro das Lamentações, andei por Israel inteiro com a minha família, que era para eles conhecerem, e pronto, também só me queria vir embora, e depois tive aquele 4 meses parado. E tanto é, em relação à Leiria, e eu quando saio de Israel, saio com aquela ideia de vou parar de jogar futebol, estou cansado das pessoas do futebol, porque eu acho que no futebol, e é muito isso que eu acredito, mais importante que o dinheiro, é as ligações que nós temos que criar, e é um mundo que cada vez mais falta isso. O mundo de futebol acho que cada vez mais falta muita coisa. E pronto, eu estava completamente desacreditado, já nem treinava. Tanto é que eu fui treinar os séniores do Paivense, o clube da minha terra, com um amigo meu. Um, e depois o presidente do Leiria liga-me, vem ter comigo ao Porto, apresentou uma proposta. Eu, na altura também tinha o Torriense, já estava na segunda liga, só que eu gostei da abordagem dele. E pronto, acabei por ir para o Leiria, as coisas acabaram por correr bem, subimos de divisão e fiquei lá mais um ano. Exatamente. Pá, e depois disso, tu, isto é com cada tirada, né? Primeiro Chifre, depois Israel, também meio traumático, e arrancas para a Arábia, depois de umas boas épocas do Leiria. Arranco para a Arábia, apalavrado com a Académica. E pá, conta-me dessa também. Conta. Eu saio no dia que eu rescindo no Leiria, porque eu tinha mais um ano de contrato, rescindo no Leiria e tive que vir ao advogado que é de Coimbra para reconhecer a assinatura. Durante a viagem, eu ligo ao Caiado. Olha, Caiado, não, porque eu tenho boa relação com o Caiado, já falávamos volta e meia de um outro jogador. Tanto é que o Dávila veio para lá, para a Académica, o Caiado tinha-me perguntado informações, aquelas coisas normais. E eu ligo-lhe e pergunto: olha, não precisas de um médio? E ele, pá, esquece, não tenho dinheiro para ti, essas coisas. E olha, não estou a perguntar de dinheiro, porque o Pedro Machado, eu conheci-o do tempo do Passos Ferreira, que ele era adjunto de Carlos Pinto. Uhum. E sempre mantive boa relação com ele. E eu, pronto, olha, fazemos o seguinte: eu estou à espera, porque eu já estava à espera dessa situação da Arábia. Eu, se não for para este sítio, se não me aparecer uma coisa que eu diga não posso aceitar, não aceitar, é para a Académica que eu vou. Não quero saber do valor que tem, do que não tem, é para aí que eu vou. E pronto, tanto é que surgiu a proposta lá da Arábia e eu não tive hipótese, liguei ao Caiado, liguei ao Pedro Machado, expliquei-lhes a situação, eles perceberam perfeitamente e pronto, eu fui à Arábia. Fui lá e pronto, foi o que foi. Então, mas o que é que foi depois lá na Arábia? Porque tu Sim, chegas lá, quer dizer, é uma. imagino que as condições Hum? boas, Sim. Contrato top. hum, mas e o resto? Horrível, horrível. E quando eu digo horrível, metam mesmo horrível nisso. Eu passei lá situações e eu tinha lá o Emanuel, o guarda-redes. Exato, eu vi que Situações, estava lá um português também. era o guarda-redes. Contado, ninguém acredita. E eu antes de ir para lá falei com ele. E ele disse, olha, tens de te preparar, acontece isto, isto, isto. E nós pensamos sempre, ok, não deve ser assim tanto. Mas não é pior, é pior. E quando digo pior, pior.
Eu dei por mim a fazer 10 contra 5 campo inteiro. Eu dei por mim a estar a treinar e entrar num rapaz, ele devia ter pai 16 anos, com a camisola do Benzema e entrar para o treino, treinar connosco. Nós jogarmos no domingo, jogadores só aparecerem ao treino na quinta-feira. Pá, assustador, assustador. E depois, lá está, os resultados começam a não aparecer e a culpa é de quem? Dos estrangeiros. E eu, como não deixo nada por dizer, pronto, começaram lá outra vez com essas teorias e eu disse, olha, amigos, tudo certo, não estou aqui para chatear ninguém, chegamos a um acordo, vou-me embora e pronto. E chego a acordo com eles, ligo ao Caiado e ao Machado e pergunto, olha, ainda tens aí uma vaga? E eles, ei, tu és maluco? E eu estou-te a dizer, vou rescindir, e quero ir para aí. Entretanto, o Caiado manda-me o contrato, eu praticamente nem olhei, tudo certo. E eu disse-lhe, olha, eu só consigo ir daqui a X dias porque a minha família tinha acabado de chegar, tinha que assinar os papéis e eles lá são horríveis. Não são más pessoas, mas são muito lentos, não querem saber, desorganizados. E eu, olha, estou aqui só à espera desta situação e não falei com mais nenhum clube, com mais ninguém. Na altura já não tinha empresário, cortei a ligação com o meu empresário, já não tinha ninguém. Arranco o meu avião com a minha família, chego ao Porto, tudo certo, e eu ia chegar, já não me lembro o dia, ia chegar ao Porto, ia à casa e arrancava para Coimbra. Chego ao Porto, tiro o telemóvel de modo de voo, ainda dentro do avião, a minha esposa ao meu lado, os meus filhos, imensas chamadas, mensagens, que era? O Anorthosis, o clube do Chipre, onde estava o André Teixeira, que é o padrinho do meu filho, jogou comigo no AEL, o Sérgio Conceição, queria-me. E o mercado no Chipre fechava naquele dia. E eu liguei, a Sara ao meu lado, meio que eu ouvir a conversa, e eles andam para aqui, é top. Disseram mais ou menos os valores, eram. Pronto, eu num mês lá ganhava, num mês e meio lá ganhava o mesmo que aqui num ano. Na académica. E eu vou, não vou. Não, eu não. A minha mulher, vamos, não vamos, temos que ir. E eu, olha, já dei a palavra, eu não posso falhar com a palavra. Porque eu também já não queria voltar a meter no meu avião, os meus filhos, mudar de escola e essas coisas. E eu queria vir para a académica. E pronto, foi difícil de gerir porque eu tenho 3 filhos, né? E também temos que olhar um bocadinho para essa parte. Só que, pronto, meti o coração mais uma vez à frente e não me arrependo, porque eu acredito que nada acontece por acaso e mesmo isto que aconteceu agora não foi por acaso. Eu juro que não sei como é que tu não arranjas problemas no teu casamento à pala da tua maluquice lá académica. Juro que não percebo. Ela também gosta muito da académica. Eu até estou a ficar emocionado. Só estou a ouvir falar. Não. Foi o que eu disse, aquela descida, é assim, o único clube que na altura apostou em mim na Primeira Liga foi a Académica e isso é a coisa que eu sou é grato. Quando um clube me ajuda, eu faço tudo para o ajudar e foi isso que eu fiz. E pronto, e não me arrependo de nada. Criei uma ligação muito forte com toda a gente no clube. E para mim o mais importante vai sempre ser isso, eu entrar na academia todos os dias, sentir-me bem, sentir-me em casa. Acho que não há, por muito que o dinheiro seja importante, claro que é, ainda para mais tenho 3 filhos, né? Um, Há coisas que não têm preço e é o que é. Não me arrependo, não me arrependo mesmo de nada. Pá, ó Leandro, tu assinas pela Académica pela quarta vez. Uhum. É a tua última passagem pela Académica. É. Não, sim, 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 sim. Espero mesmo que sim. Pela Académica e por outro clube qualquer. Foi com esse objetivo que eu vim para cá, ajudar o clube, e não me vejo mesmo a jogar noutro clube, nem quero, por muito boas condições que me possam dar, nem quero ouvir, nem me interessa, porque estou bem ali,
e foi o que eu disse no final do jogo. Enquanto as pessoas no clube me quiserem, vou ficar independentemente do que me possa surgir. Há coisas que o dinheiro não paga. Opa, e olha uma coisa, tu chegas à Académica o ano passado. Eu nem sabia bem onde é que, em que posição estavam, não fazia ideia. Olha uma coisa, tu chegas numa altura, pá, outra vez conturbada, quer dizer, isto é Académica a acontecer. Pronto, eu chego e a Académica ia ter jogo com o Atlético. Tu cruzas, então ainda te cruzas com o Pedro Machado. Sim, sim, sim. E tanto é que se eu pudesse, eu tinha jogado, que ele tinha-me dito. Só que mais uma vez, eu insisti que lá com os árabes e eles, para mandar os documentos, atrasaram e eu não pude jogar. E eu lembro-me de estar com a minha família, com a minha esposa na bancada e com o desenrolar do jogo, com o que estava a acontecer. Ahm, Pronto, também já conheci o Pedro Machado e percebi logo que não, percebi logo o que ia acontecer. E pronto, ainda falei com ele na altura, mas é o que é. Portanto, tu chegas nessa altura conturbada, né? Faço 3 treinos. O chicote prestes a estalar, né? Tu sentiste tipo, porra, outra vez arroz, pá, e está outra vez no caos, pá, isto é Académica e só me traz de seu. Imagina deve ter passado isto na cabeça, não é? Quer dizer, não Não, é normal. passou, claro que passou, mas eu também senti que nesta fase da minha vida e da minha carreira, senti que tinha uma responsabilidade grande e que podíamos começar a fazer algo diferente. Não fazia ideia quem é que vinha, não fazia mesmo. Tanto é que depois fica o Fausto 2 jogos. E eu não fazia ideia quem é que vinha, só que sentia que o clube estava a precisar disto, que acabou por acontecer, de haver uma ligação grande. E eu sentia que tinha a responsabilidade e tinha essa dívida com o clube, de ajudar a voltar a trazer as pessoas, a ser um exemplo. E pronto. Mas claro, na altura quando eu chego, faço 3 treinos, vejo o jogo da maneira que, que decorre, perdemos, treinador pede admissão, eu pensei logo, onde eu me vim meter de novo? Mas pronto, acabou por correr bem. Tu falaste do Fausto, e pronto, foi ele que de facto assumiu durante uns jogos. E pronto, queria perguntar até porque ele é uma pessoa ainda importante no dia a dia atual, não é? Ainda faz parte da equipa técnica. Como é que tu sentiste essa reação, essa chicotada através do Fausto? E até, já que falamos dele, que importância é que ele tem na equipa técnica atual? É assim, nós sentíamos que quando há um despedimento de um treinador, a culpa não é do treinador. Claro que não é só do treinador. Hum, Nós sentíamos que tínhamos que dar uma resposta à altura, e ajudar quem viesse. E na altura ficou o Fausto e nós demos uma boa resposta no jogo Torriense e mesmo no jogo do primeiro jogo do Fausto para o campeonato, acabamos por perder, mas falhamos imensos gols, a equipa teve uma boa atitude. E nós também temos que meter a mão na consciência nesses momentos. Não? É muito fácil nós olharmos para o treinador e dizermos que a culpa é dele ou que a culpa é do jogador que falhou. E na minha maneira de ver, e neste ano, na nossa maneira de ver, erramos todos, marcamos todos, e acho que isso é o mais importante num grupo. E o Fausto é uma pessoa incrível que deixou há pouco tempo os relevados, tem bastante importância dentro do balneário, pela pessoa que é, e tem o seu papel fundamental na equipa técnica. E à semelhança do Fausto, depois dele fazer esse cargo interino, chega então António Barbosa, em suma ainda numa fase até bastante inicial da época passada, treinador que ainda se mantém, mas queria te perguntar, antes de irmos já à atualidade, falar sobre a primeira impressão que tiveste dele na altura, como é que correu essa época com ele, que impressão é que tiveste do treinador na altura, mesmo não conseguindo cumprir o objetivo, não é? Que era chegar à fase de subida. Como é que lidaram com essa frustração? Basicamente aqui pedia-te uma análise ao primeiro ano dele na Académica. Sim, ele desde cedo conseguiu cativar-me a mim e cativar
grande parte do grupo. Claro que num treinador nunca conseguimos agradar a todos, só podem jogar 11. E aquilo que eu falei há pouco, a cada momento que o futebol vai passando, estas gerações não são fáceis. É muito eu e esquecemos um bocadinho o que é realmente importante. Para alguém se sobressair numa equipa, precisamos todos. Ninguém resolve o jogo sozinho. Ninguém. E sinto que o Mr. António Barbosa conseguiu desde muito cedo cativar toda a gente pelo que é, pela pessoa que é, pelo treinador que é. E a mim em especial, temos uma ligação mesmo muito forte mesmo. Porque para lá do jogador e do treinador há o homem, e é uma pessoa muito especial mesmo. Certo, e falaste aí de homens e da importância do homem e de momentos de mudança. A Académica acaba por conseguir essa manutenção no ano passado, apesar de lá está, de ser a segunda vez até a nível académico, estarmos mais vezes até na fase de manutenção do que na fase de subida até, quer dizer, a nível académico um momento horrível, mas entram aí fatores depois agora fora das quatro linhas, eleições, anúncio até da tua permanência, da permanência do treinador, da permanência do David Caiado. Pareceu-te um bom primeiro passo no sentido de um bom novo ciclo para a Académica, nova direção, manutenção das pessoas certas? Sim, acredito que sim. Percebo que é complicado, porque o presidente, neste caso, não estava por dentro do clube, por muita informação que lhe pudesse chegar, não conhecia diretamente o Mister nem o Caiado. Só que nós lá dentro, eu que estava por dentro e era o único jogador com contrato, sabia bem o que tínhamos ali. As pessoas, principalmente as pessoas que ali estavam, e para mim foi uma alegria enorme quando eu percebi que era o Mister e o Caiado que iam ficar. Acho que foi nesse momento que eu entrei de férias, porque eu até lá não estava de férias, ia acompanhando aqueles debates, sem perceber nada do que era para ali falado. Mas acho que foi só aí nessa altura que eu consegui entrar de férias, porque sei bem as pessoas que estão ali, e a importância que têm para nós e para o clube. Pá, e apesar desse bom, chamemos-lhe presságio, né? Ou seja, haver boas indicações de que, sim senhora, pessoas certas à frente, alguma manutenção no projeto, apesar da diferença de presidente, tinha tudo para dar certo. O que é certo é que a coisa começou mal. Outra vez. Não é? Já nem te pergunto como é que, quer dizer, o que é que ia da tua cabeça, não é? De repente dás por ti a ser eliminado em casa, na Taça de Portugal, com uma equipa, com todo o respeito, mas com uma equipa como o Marialvas, e tens nesse dia um momento que, lá está, fica marcado no filme que é esta temporada e esta história bonita, que acabou por ser bonita. Queres-nos falar um bocadinho desse momento que tens depois do jogo com o Marialvas? É assim, foi aquilo que eu falei. Eu desde cedo percebi que o início e o Mister e o Cado, nós sabíamos que o início não ia ser fácil. Quem é mais experiente, quem está mais por dentro do futebol, e quem acredita muito que as ligações são importantes no futebol, sabia que o início não ia ser fácil. Aconteceram as eleições, um, as contratações foram chegando, porque há outros clubes com outro poder financeiro. E nós sabíamos que o início podia deixar ali algo a desejar. Só que nós também sabíamos e víamos o grupo que estávamos a construir. Tanto é que nós, no primeiro jogo do campeonato, jogámos com o lateral direito, o Ricardo, que no ano anterior tinha feito 4 jogos. Jogámos com o Gabi e com o Gui, que o Gui tinha feito 10 jogos no FAF, pouquíssimos minutos, e o Gabi também tinha poucos minutos no Belém. Tínhamos jogado com o Kaká, poucos jogos no Leiria na segunda liga. Eu tinha jogado. O Tiago Augusto vinha da Liga Revelação. O Montes não era titular no ano passado, indiscutível.
O Nuno Pereira vinha de 1 ano e tal sem jogar. O Barbosa, igual. E falta-me aqui um que eu O não. Pronto. Camilo, era o Camilo, era o Camilo. Exatamente. E o Camilo que não era titular na. Ou seja, nós sabíamos que a qualidade estava lá, só que também sabíamos que precisávamos de tempo. E naquele momento com o Marialvas, foi um bocadinho eu também libertar aquela frustração que sentia enquanto capitão, porque se eu tivesse um grupo à minha frente, e acho que também o papel do capitão tem que dar a cara nestes momentos, se eu durante a semana visse que a equipa não queria, eu era o primeiro, batia palmas, éramos assobiados, ia para o banho, tomava banho e ia embora. Agora, eu via e sabia perfeitamente o que estávamos a construir ali e o que tínhamos. Até podíamos não ter conseguido a subida de divisão, o que no futebol às vezes a bola bate no poste, e não entra, e outras vezes bate e entra. Só que eu via, principalmente, como trabalhávamos, as pessoas que nós tínhamos a liderar o clube, a equipa naquele momento, e sentia também que os tinha que defender porque somos todos muito importantes mesmo. E pronto, até acho que disse ali uma outra coisa no calor do momento que se calhar não devia ter dito, mas é aquilo que eu sinto mesmo e que acho que devem retirar dessas palavras temos que ir todos juntos. E se no final tivermos que andar todos à lambada, todos à chapada, tudo certo, não há problema nenhum. Agora, enquanto nós vestimos esta camisola e vocês também a vestem na bancada, porque são parte importante disto, temos que estar todos. Eu percebo, vocês estão há 10, 12 anos a levar porrada, digamos assim. Agora, eu naquele momento sentia, é aquilo que eu digo, sentia perfeitamente o que tinha à frente, os colegas e o que estávamos a construir, e pronto, e aquela frustração, sermos eliminados pelo Marialva, as coisas não estarem a correr bem, sentia que também tinha que fazer alguma coisa. E pronto. Sim. E agora tocaste também num assunto e também falaste disso no dia dos festejos, quer na Câmara, quer nos Jardins, na RUC, que é o facto da pressão que foi havendo de fora para dentro e o grupo lidar com isso. Como é que o grupo foi lidando com essas queixas, alguns jogadores mais do que outros? Como é que o grupo foi lidando com isso? E perguntava também se, chegando ao final do ano, se vos deu um saborzinho especial serem estes jogadores que foram criticados tanto no início do ano e que se falava aqui no momento bastante baixo da história da Académica, no início da época, se vos deu um gostinho especial no final do ano, serem esses jogadores a conseguir subir a Académica para os clubes profissionais. É assim, eu acho que naqueles momentos, e eu não gosto de ver, não gosto de ver comentários porque eu percebo o lado do adepto, porque eu hoje estou bem, amanhã estou mal e as opiniões mudam e eu não posso estar a ver sei perfeitamente, mas eu não posso estar a ver esses comentários porque podem mexer comigo. Só que agora é aquilo que eu digo, vivemos muito numa geração de redes sociais e liga muito à opinião. Hum, Agora, acho que mexeu um bocadinho com alguma malta. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Um jogador que o ano passado jogava numa equipa, com todo o respeito por todas as equipas que tenho, hum, jogava numa equipa como um FAF, como um São João de Ver, o que quer que seja, ou um Trofense. Perdes um jogo, tens 5 comentários, 6 comentários. Perdes um jogo na Académica, tens 100, 200, o que quer que seja. Sinto que isso pode afetar um bocadinho, mas também eu acho que isso é bom, é uma pressão boa. Temos que levar isso como uma motivação. Agora, em relação à outra pergunta, um, acima de tudo foi especial pelo grupo que nós criamos desde o início. Aquilo que nós, a partir do jogo com o Belém, e mesmo antes, mas acho que o ponto de viragem foi o jogo do Marialvas, em que foi dito no balneário que nós começamos isto juntos e era juntos que íamos até ao fim, porque confiávamos acima de tudo em todos. E é aquilo, quando nós olhamos para o lado e vemos qualidade, vemos trabalho, vemos amizade, temos que dar a vida uns pelos outros e depois
claro, conhecendo o colega melhor, as ligações, aquilo que nós falamos muito e o nosso treinador fala tanto, as ligações, porque às vezes há coisas que não se vê, mas sentem-se. Eu sentir que o colega do lado está lá e vai dar a vida por um erro meu, agora quando eu não me dou bem com um colega meu e cometo um erro e sinto que quase que ele fica feliz, um, isso não faz parte da académica, não faz parte do nosso grupo, nem nunca irá fazer enquanto estas pessoas lá estiverem. Confirmas, já que falaste aí do que foi dito no balneário nessa tarde com o Maria Alves, confirmas que o Rodrigo Cascavel estava até relativamente tranquilo e terá dito ao balneário que, malta, eu ano passado também fui eliminado pelo Maria Alves e subi divisão com o Tondela. Ele não disse, eu penso que não foi nesse dia que ele disse isso, eu acho que ele disse isso no treino seguinte, que tinha sido eliminado e que acabou por subir divisão. Mas às vezes são momentos que fazem parte, custam muito, foi muito complicado para todos, tanto para vocês como para nós. Mas pronto, foi mais um momento para nós crescermos enquanto grupo, e que foi importante. Certo, e o grupo cresceu, sem dúvida nenhuma, o grupo foi evoluindo, a época fez-se de menos para mais, não só a nível individual, como muitos jogadores. Tu provavelmente também reconheces e sentirás isso, que a tua época também não foi de menos para mais porque nunca estiveste num patamar mau, mas Não, mas sim, foi crescendo. explodiste claramente na fase final, em que vários explodiram, e acho que essa foi a chave para acontecer o que aconteceu. E pergunto também se a nível emocional houve aqui um crescente também de maturidade, e em que medida é que tu, não sendo um jogador, porque há muita gente que tu já estás na quarta passagem pela académica, aposto que metade do nosso auditório pensa que tu já passaste dos 36 anos, mas não, Exatamente. tu não és assim tão velho. Mas apesar disso já tens muita bagagem, e pergunto como é que a nível emocional foi o teu papel, se tiveste algum papel, no amadurecer e no aumento da pressão, porque a pressão foi aumentando, Claro. jogo após jogo. Foi Varzinho, aquele gol foi aos 69 até, do Edson, Sim, fora da área, depois Trofense, o gol do António Xavier a rasgar, depois tivemos o jogo em Amarante, que é absolutamente épico. Enfim, as coisas foram apertando, o estádio, uns estádios, quer fora, iam sendo invasões completas, quer dizer, Amarante 1300 pessoas, em casa, primeiro 7, depois 10, depois 12. Como é que tu, enquanto capitão deste grupo, foste mantendo a rapaziada? Porque havia muita rapaziada inexperiente, quer dizer, claro. o Benny, o Cascavel, Sim, o enfim, Montes, Ricardo, Teixeira, o próprio claro, Montes, quer dizer, apesar do Montes claro. parecer já um homem bastante adulto, né? Como é que tu tiveste mão neste plantel e foste gerindo as expectativas desta malta e preparando-os para não entrarem em colapso, como infelizmente nós já vimos a Académica acontecer, não é? Claro. Assim, eu sempre, desde o início, senti que tinha um papel importante na equipa, enquanto capitão, e sabia e sei bem o quanto eles me ouvem, o quanto eu também sou exigente com eles. Voltei meia de umas duras e também tem que ser. Mas eles também sabem que eu quero o melhor para a equipa e o melhor deles. E nestes momentos, senti também que tive muita ajuda da malta mais experiente, mas também senti que os mais novos estavam lá e que não iam ceder. Porque foi aquilo, é muito. Quando um grupo não é sólido, quando um grupo não é coeso, é muito fácil apontarmos o dedo, e nós ali era sempre, vamos, a ir vamos todos. Se perdemos todos. Lembro perfeitamente do Gui no jogo com o Belenenses, quando perdeu aquela bola em blanco que dá golo. A primeira coisa que eu lhe disse foi: houve uma coisa, se tu se viras a cabeça para baixo, começas a alimentar, aí é que vais estar lixado comigo. Erras tu, a seguir erro eu, a seguir eu vou cometer um erro e tu vais estar lá. É o que é o futebol. Agora, bora. E sinto muito que isso foi eu. E depois, claro, não, falando do nosso treinador, acho que não precisa de mais palavras, e o Caiado.
que sinto também que tiveram um papel preponderante porque nunca deixaram ninguém cair, quer jogasse mais, quer jogasse menos. Eu nunca tive um treinador e um diretor que se importassem mais com quem não joga do que com quem joga. Um, e acho que isso foi sem dúvida a chave da nossa equipa. Claro que podia estar aqui a puxar as coisas para mim e sei da importância que tive e tudo certo. Agora acho que muita gente, fomos todos importantes, toda a gente que trabalha ali na academia, sabemos que o clube precisava, que a equipa precisava, que a malta mais velha, o Candeias, o Edson, o Baixinho, o Kaká foram pessoas o Marcos, que nos ajudaram a todos. E gosto muito de partilhar com eles porque somos um grupo mesmo de verdade. E como é que isso que estavas a dizer do Mister e da estrutura estar quase mais preocupado com quem não joga do que com quem joga, como é que isso se traduz? Consegues dar aqui ao nosso auditório uma visãozinha um bocadinho por dentro do balneário e por dentro da academia? Como é que, no dia a dia, numa ação prática, um exemplo, como é que isso se traduz? Assim, um pequeno exemplo, eu já tive bastantes treinadores em que a equipa titular no primeiro treino faz a recuperação e que o treinador está com os titulares. O nosso treinador teve sempre a dar o treino, sempre a puxar por eles. Da mesma maneira que falava comigo, que sou o capitão, falava com o jogador, com o Afonso, que é o miúdo, o terceiro guarda-redes, falava com os miúdos que vinham da formação, chamava-os ao gabinete. E acho que acho não, eu nunca apanhei um treinador assim. Nunca, nunca, nunca. Os treinadores por norma têm ali 13, 14, 15, e, e este treinador, o Caiado, nunca deixou ninguém cair, assim como nós também jogadores nunca íamos deixar, porque no final somos todos importantes. Mesmo aqueles que não jogam tanto são importantes à sua maneira. Impressionante. Isso são declarações fortes, né? Tu já tiveste muitos treinadores e estás a dizer isso sobre o António Barbosa, imagino que seja de facto Daí, treinador. daí aquelas críticas que o Mister ia recebendo, eu, sent, eu sentia quase como se fossem para mim diretamente, porque sei bem a pessoa que está ali, sei bem o treinador que está ali, sei bem o diretor que está lá, sei bem a pessoa que está lá, porque por trás de um treinador há tanta coisa, por trás de um jogador há tanta coisa e conheço-os todos muito bem. Por isso é que mesmo em Santarém fui falar com os adeptos, porque sentia que tinha que ir. Ainda bem que tu já lançaste aqui a dica de que não nos ouves, porque se ouvisse irias ficar muito mais irritado, porque Mas de faz facto parte, houve eu muitas percebo. críticas. Houve Mas, muitas mas, críticas da mas, nossa mas parte. isso, mas isso é natural. Quando as coisas não estão bem, é mais que natural. Também as coisas não vão estar bem e vocês vão estar a dizer que jogamos muito, né? Por exemplo, do jogo Santarém, nós, enquanto grupo, percebemos a frustração, porque nós também a sentimos. Só que estar a direcionar isso para uma ou duas pessoas, isso é que eu não acho correto, porque nós somos um grupo. E quando somos um grupo, se estiverem a criticar todos, tudo certo. Agora, estar a direcionar isso a uma ou duas pessoas, é aquilo, e não me canso de repetir, eu vejo-os a treinar, eu estou lá no dia a dia. É aquilo que eu falei também há pouco, era muito mais fácil para mim ter virado costas, tomava banho e ia-me embora. Um, Só que eu sei bem as pessoas e o que temos ali. E a Santarém, estás a falar desse jogo, sentiste, se conseguiste ser 100% transparente, sentiste que a coisa podia tremer? Deixa-me pôr aqui entre aspas a Sim, sim, sim. expressão, de uma má expressão, mas sentiste que ia dar outra vez académica e isto ia outra vez mais um ano de frustração? Eu vou ser sincero, nós desde o início tínhamos o objetivo de subir. Desde o início. Desde o início. Só que também sabíamos que passar isso para fora podia causar, em certos momentos, ainda mais intranquilidade. Um, e ao grupo que nós temos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós criamos, eu percebi a frustração dos adeptos, porque nós também a tivemos no final do jogo com Santarém. Agora, estava muito, muito tranquilo, porque sabia que se tivéssemos que ir para a guerra, se tivéssemos que ir ao playoff, íamos.
E estava. É assim, não existe tanto essa diferença da segunda liga para a terceira liga. Não existe. As pessoas podem achar que são jogadores muito melhores e temos que começar aqui com orçamentos completamente. E não é. Na minha maneira de ver, o grupo vale muito mais que isso. Muito, muito mais. Temos aqui o exemplo do Farense. Tem um orçamento para subir. Eles no início da época, lembro perfeitamente da entrevista do presidente deles a dizer que não queria subir de divisão, que queria ser campeão, e neste momento está a lutar com o Belenenses. O futebol vale o que vale e nós não temos, quando temos um grupo assim, não temos de ter receio, porque é aquilo que eu disse, temos que ir para a guerra, vamos todos e não há problema nenhum. Muito bem. E já que falaste desse momento, qual é que foi o momento em que vocês pensaram, ok, isto vai dar certo e já não foge? Quando estava 3-0 contra o Fence, não. Nós sentimos que ia dar para nós. Nós sentíamos porque eu não quero estar a ser repetitivo, porque quem trabalha como nós trabalhávamos, quem se dedicava como toda a gente se dedicava, não há outro caminho. Às vezes é aquilo que eu digo, a sorte, ok, mas procura-se também. E nós muitas vezes procuramos essa sorte com o trabalho diário. Mas houve algum golo? Porque houve vários momentos, quer dizer, de loucura, quer dizer, houve golo na trofa, houve aquele VAR do Camilo Triana, houve aquele jogo de Varzinho que eles marcam, é anulado, depois volta para nós e o Edson marca aquele golaço. Claro. Houve algum momento em que tu de facto sais dali e dizes, caraças, isto faz... Eu acho que o jogo que eu mais senti foi o do Varzinho em casa. Se calhar foi um jogo não tão bem conseguido da nossa parte, mas que era essencial, era fundamental ganhar aquele jogo. E depois é aquilo. Eu conheço o clube bem, conheço as pessoas bem e já sabia os fantasmas que iam andar aí, e se falhamos outra vez num momento decisivo, e eu sentia que aquele jogo ia ditar muita coisa. Mas pronto, correu bem, só tinha que correr bem, merecemos todos. E chegamos ao grande dia, né? Chegamos aqui ao dia D do jogo em casa contra o Fence. Perguntei isto na noite da subida ao Ricardo Teixeira, que é um miúdo mais jovem e com menos, chamemos-lhe, no bom sentido, mas com menos consciência daquilo que é a académica na história recente. Pergunto a ti, que a história é diferente contigo. Veio-te à cabeça durante essa semana, e já agora pergunto se nessa altura tu viste o jogo da académica com o Cova da Piedade, e tu percebes porque é que eu estou a falar disto. Sim. No Chipre, acompanhaste esse jogo de alguma forma? Sim. E como é que conseguiste bloquear esse emblema estranho de entrar na tua cabeça e na cabeça do balneário nessa semana? É assim, eu sentia que nós só queríamos era que o jogo fosse. Só sentia aquela ansiedade de queremos jogar, queremos que chegue o dia. Tanto é que nós vimos o jogo do Mafra todos juntos na academia. Do Mafra, não, O Barcinho Belenenses. o Varzim Belenenses. E nós, mesmo no final do jogo, nós percebemos isto é só o adiar. Não tinha como, não tinha mesmo. E não é estar aqui agora depois das coisas correrem bem. É aquilo que eu já disse mais que uma vez, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós fomos crescendo, era impossível. Era a maneira como nós entramos para o aquecimento, estar aquela gente toda, nós sabíamos que isso em nós ia ter um impacto e neles ia ter um impacto completamente contrário. Mas nós também sabíamos que tínhamos que usar isso para puxar toda a gente para o nosso lado. E nós desde o início foi isso que fizemos. Tomamos desde cedo conta do jogo. Eles foram lá uma outra vez sem grande perigo. Mas nós sabíamos, estávamos confiantes. Estávamos mesmo muito confiantes. Desde o mais novo ao mais velho estávamos. Só tinha que ser. Tinha que ser, estava escrito nas estrelas. E o Carlos Alves, a semana passada aqui a falar connosco, conta uma história engraçada envolvendo-te a ti, e já estando a ganhar 3-0,
que a certa altura deu-te uma espécie de uma descarga emocional ainda à meio do jogo. Foi, Como é que isso foi? foi para aí aos 60 e pouco. Eu estava bem, estava tranquilo. Estávamos com o jogo completamente controlado, nem era aqueles jogos que andávamos a pressionar mais ou a correr mais, estava tranquilo. E lembro-me de um lance do lateral direito ou do extremo direito puxar para dentro e eu queria rodar e ir atrás dele e não conseguia. E o Kaká dá-me uma dura e eu, mano, olha, eu não consigo. Não consigo. Pá, sentia mesmo aquela descarga, o, o peso da época toda, o peso dos últimos anos da académica, o tanto que a gente andou a sofrer e sentir que estava tão próximo sinto que foi isso. Mas Tanto é que fisicamente, foi tudo, fisicamente, mentalmente, foi um ano desgastante. Desgastante, mas saboroso ao mesmo tempo. Porque foi aquilo que eu falei, eu tive que abdicar de estar com a minha família todos os dias para estar aí. Não posso estar a tirar a minha filha levar a minha filha anda no quinto ano, 5 escolas diferentes. E eu sentia também que não podia estar a tirá-lo novamente, então optamos por eu estar em Coimbra e eu também não podia estar a fazer a viagem todos os dias, o desgaste é enorme. Então foi tudo, foi um acumular de situações, o desgaste da época, a maneira como a época começou, a frustração que foi a época passada, a não ida à fase subida, foi muita coisa que passou pela cabeça e que pronto, acabou por dar aquela descarga que pronto. e passada meia hora dessa descarga, chegam momentos, não é? Que tu, que a académica, que a cidade, que nós, pá, que toda a gente andava a sonhar, né? Que finalmente uma alegria. Claro. E tu teres conseguido com a braçadeira de capitão no braço, o que é que te passou? Já sabemos, porque ouvimos as declarações que fizeste ao Canal 11, ouvimos-te na Câmara, ouvimos-te nos jardins da AC, ouvimos-te na RUC, ouvimos-te em todo lado. Pá, mas o que é que se sente quando estás no relevado, acaba o jogo e tu olhas, está um estádio de 26, mais de 26 mil pessoas, muitos a chorar. Claro. Pá, diz-me, porque eu estava na bancada, sei o que é que vi no relevado, tu viste? Claro. É, é aquilo que eu acabei de dizer, é o finalizar de uma época que foi difícil, que foi em crescendo, que nem sempre foi fácil, como nós aqui já abordámos vários momentos da época, e acima de tudo saber que, pronto, conseguimos. É, é a tal descarga todos nós sentimos porque foi algo que nós trabalhamos muito, nos dedicamos muito e foi acabar e olharmos uns para os outros, para as pessoas e objetivo cumprido. Foi uma emoção, foi incrível, foi incrível. E depois disso vem a. Se calhar tu não te lembras, foste de facto a alma da festa, toda a gente à tua procura, tu também Claro. não procuraste propriamente o anonimato nessa festa. Claro. Pá, conta-me o que é que foste sentindo nessa noite dentro, porque claramente eras das pessoas mais animadas, mais contentes, via-se na tua cara. O que é que Claro. foste sentindo pela noite dentro? É assim, eu mesmo não nestes momentos, eu sinto não, tenho a certeza que nós dentro de uma equipa temos que estar alegres, mesmo naqueles momentos mais complicados. hum, não há momento no futebol para nós estarmos ali a lamentar-nos. Não há, porque se nós passarmos demasiado tempo a lamentar-nos no jogo seguinte, vamos estar a cometer o mesmo erro. E eu acredito que a alegria, tem que fazer parte do nosso dia a dia, e claro, depois naquele momento, sabendo que o que conseguimos, tantos anos à espera para este momento. Um, não para este momento, porque o momento da académica tem que ser o da subida à Primeira Liga. Mas tanto tempo a querer uma alegria académica, os adeptos da académica, toda a gente, e saber que queríamos era aproveitar ao máximo, estar com as pessoas, haver ligação. A académica tem que estar ligada ao clube, à cidade, a cidade tem que estar ligada ao clube, aos miúdos, aos mais velhos, aos menos velhos. Eu acredito muito nisso.
Aí foi aquilo, olha, vamos nos libertar, olha, agora já não há mais treinos, já não há mais jogos, olha, tudo para ir para o meio. E qual é que foi o teu momento favorito da noite? Favorito da noite? Do que te lembras, do que te lembras? Não, não, eu lembro. É assim, há dois. Ahm, o que eu subi para o autocarro, Eu só te quero fazer uma pergunta sobre esse momento, porque há esse vídeo de tu a saltar sozinho em cima do autocarro. A primeira pergunta é como é que lá foste parar? E a segunda pergunta é há um certo momento em que os adeptos entoam um cântico que faz referência a um clube aos espanhóis. Sim, sim, mais sim. norte, exatamente. Tens noção, pergunto, que fechaste a porta a esse clube, já não vais jogar pelo Vitória de Guimarães. Não, nem nunca iria, nem nunca iria. Não, não, não. Não, olha, como fui lá parar, o autocarro estava com a porta aberta e eu não estava bem a ter noção da quantidade de pessoas que lá estavam e eu não queria estar ali só no meio, então eu queria ver tudo. E o autocarro estava com a porta aberta e não sei se vocês conhecem o Revistas. Sim, sim. Pronto, eu conheço, dou-me bem com ele e ele estava lá e eu, olha, faz-me só um favor, dá-me a mão, segura aqui o meu pé, pronto, olha, se eu for cair, deixa-me só cair para trás. E ele estava em cima da porta, eu segurei-me do outro lado da porta, meti o pé na mão dele, ele deu-me um lance e pronto, e lá fui eu lá para cima. Como é E que é a aí tive vista noção, do topo do autocarro? é top, foi top, foi top. Porque foi aquilo, foi sentir a alegria de uma cidade de gerações de. Eu vi lá gente, miúdos, crianças, vi pessoas mais velhas e sentir esta ligação que é que eu acho que e que vai haver, para mim é fundamental. E o outro foi, nós depois de irmos à RUC, eu fui lá para cima e eu já tinha falado na Câmara e eu fui lá acima àquela varanda, não sei como é que se chama, Sim, o terraço. e aquilo estava completamente cheio, 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 cheio. Eu já estava farto de falar no micro, já eles queriam me dar o micro, eu já não queria falar e eu tenho que ir lá para baixo. Só que eu para ir lá para baixo, eles estavam-me a dizer que eu tinha que ir à rua e ir à volta. E eu, isso é muito longe. Meti-me lá por uma sala, aí pronto, e abri lá a janela e saltei da janela. Também não era baixo, era reto chão. A famosa sala de estudo. A famosa sala de estudo. É possível, é possível. Tenho a sorte de estar exatamente à frente dessa janela e ter captado esse momento em que tu apareces sozinho na sala de estudo, toda a gente a correr para o vidro e tu não fazes mais nada, não abres o vidro e vais com a tua gaita, Exatamente. a famosa A gaita, que famosa gaita, grande gaita mesmo. vamos perguntar se será a maior gaita do balneário, a tua. Não, não. Não vamos entrar em pormenor. Havia mais gente com gaita, Sim, sim, com trompetes. com trompetes. Quem? É o Tiago André, o Tiago André, Não, não e foi? não, o Tiago André toca bem, É toca isso, bem, toca estou-te bem. a salvar, estou-te a Exatamente. salvar. Não, foi um momento, e era aquilo que eu já lhes tinha dito. Vocês não têm noção da dimensão do que nós estamos a conseguir. E eu ia-lhes dizendo, o Montes até deu essa entrevista há pouco tempo ao Expresso, eu fui-os avisando, eu ia avisando porque eu sei bem o que é académico, eu conheço bem e percebo perfeitamente este distanciamento, mas também percebo que quando as pessoas entendem que as coisas estão a ser bem feitas, nós vamos puxá-los para nós. E eu ia-lhes dizendo: olha, se a gente ganhar hoje, próximo jogo, conta aí com 10, 12 mil. E eles, chegámos a apostar. E eles iam dizendo: impossível, esquece, esquece, vai andar ali nos 5, 6. Eu, pronto, depois falamos. Se ganharmos este jogo, próximo jogo fora, vão mil e tal, fácil. Pá, foi incrível. Foi incrível para todos, mesmo para os mais velhos, já viveram muitas coisas, para os mais novos que ainda vão viver, se Deus quiser. Foi um momento incrível. E depois a festa, como se desencandeou ali no estádio, depois irmos à Câmara, depois estarmos ali todos ali. Foi muito bom. Surpreendeu-te a dimensão da festa? Surpreendeu-te? Surpreendeu-me bastante, porque eu estava à espera de, ok, vamos estar aqui no estádio, depois vamos fazer mais qualquer coisa e pronto, está feito. Mas pronto, nós também estávamos, como se costuma dizer, todos de roda no ar e queríamos era andar, queríamos. Foi,
Foi incrível. É um dia sem dúvida para mais tarde recordar, porque foi um dia muito especial para todos. E como tu disseste na Câmara, foi mesmo o dia mais Foi, feliz da tua vida? foi. Sem dúvida nenhuma. Foi incrível. Foi também porque tinha lá a minha família e sei o quanto eles vibram com estes momentos. E pronto, Os foi teus top. pequenos, deixa-me só perguntar, que idade é que eles têm? 11, 7 e 5. Então, provavelmente, dois deles ou um deles já tem alguma noção. Achas que eles já têm alguma noção do que é que o pai Tem. conseguiu? Não, o que o pai conseguiu, não, o que a académica conseguiu. Acho que tem perfeita noção porque eles vivem bastante aquilo, bastante mesmo. Hum, eu sei bem o quanto eles gostam também do clube, a ligação que eles também têm com o clube. E eu vejo bem, o meu filho anda aqui imensas vezes com a camisola do Benny a dar-lhe pelo tornozelo, quer levá-la para a escola. Sabe, ele tem 7 anos e se eu lhe perguntar qualquer jogo deste ano, ele sabe o resultado, sabe quem marcou, hum, sabe o número de todos os jogadores. Gostam todos bastante do clube. Já são sócios? Ainda não, mas vou fazê-los este ano. Vou fazer os 3 este ano. Que maravilha, que maravilha. E, Leandro, falando do futuro, Hum. tenho aqui duas perguntas para ti, mas vou-te dar todo o tempo do mundo que tu quiseres para responderes. A primeira é que ilações ou até que lições é que se tiram e que a académica tem que tirar desta temporada? As ilações que principalmente eu acho que devem ser tiradas a primeira de todas é que temos de estar todos juntos. Essa é a primeira de todas. A segunda é que não é preciso muito para fazer algo grande. Nós sabemos a realidade de outros clubes, temos perfeita noção, temos lá colegas a jogar. Um, Só que aquilo que eu já falei que nós privilegiamos muito neste momento na académica, e eu acho que assim é que tem que ser, é o grupo. O grupo podem vir com contratos grandes, com orçamentos. Isso vale o que vale. Para mim não vale nada. Não vale mesmo nada. E acho que o grupo tem que estar acima de tudo. As individualidades ganham jogos, tudo certo. Há um jogo ou outro que vão-te fazer a diferença. Só que aquele espírito que nós temos que ter lá dentro vai-te ajudar a grandes conquistas, grandes mesmo. E acho que isso tem que ser, porque hoje no futebol fala-se de dinheiro com muita facilidade, fala-se de valores com muita facilidade, e estas novas gerações vão muito nessa onda. E eu acho que a segunda principal ilação é com pouco dá para fazer algo grande, tendo as pessoas certas, todas alinhadas. Sem dúvida, pá. Obrigado por essas palavras, Leandro. E a minha última pergunta para fecharmos esta magnífica. Eu tenho pena porque ficava aqui as horas que fossem precisas. Mas a minha última pergunta para ti é simplesmente como é que tu te sentes e como é que tu vês o teu futuro? Assim, eu sinto-me bem, as coisas correram bastante bem, tive ali um pequeno problema no jogo com o que abria a cabeça, o Santarém, tive aí um pequeno problema, não na cabeça, mas no tornozelo, em que era suposto eu ter ficado 3, 4 semanas de fora, e que pronto, quis continuar a jogar. Foi uma lesão ainda um bocadinho chata, mas sinto-me bem e o meu futuro é aquilo que eu disse há pouco. Enquanto as pessoas no clube me quiserem ali, me acharem útil, é ali que eu vou estar, porque foi o que eu falei há pouco. Dinheiro vale o que vale. Para mim, as ligações são muito mais importantes do que dinheiro. Se uma pessoa tiver que trabalhar no final da carreira, não há problema nenhum. Não sou nenhum aleijado nas mãos.
Agora, as ligações, acho que é isso realmente que nós levamos do futebol, e são estes momentos. Fui no ano em que eu estou no patamar mais baixo da minha carreira, digamos assim, na Liga 3, foi o ano em que eu fui mais feliz e onde eu ganhei mais dinheiro, foi onde eu fui mais infeliz. Por isso, enquanto as pessoas me quiserem ali, é a única coisa que eu posso dizer é aqui que eu vou estar, independentemente do que me possa surgir. Eu, da minha parte, não tenho rigorosamente mais nada para perguntar, Zé. Dou-te o palco se tens alguma. Não, não, forma perfeita de fechar. Não há Tá? forma Olha, então eu fecho e deixa-me dar aqui esta nota também pessoal. Era a entrevista que me faltava fazer e que eu queria tanto fazer. Obrigado por teres Eu é que agradeço. cumprido este sonho, que ainda temos aqui alguns sonhos ainda ao fim de 8 anos de conversas de bancada. E foi a entrevista ou a conversa que mais gosto me deu. Foi esta. Muito obrigado, Leandro, por isso. Obrigado por teres vindo aqui e obrigado também por ter sido aquilo que tens sido para a Académica. Não tenho muito mais palavras. Agradecer-te só e dizer a quem nos ouve, ao nosso auditório, que, como já sabem, estamos em um período de pós-temporada e este período de pós-temporada pode trazer aqui conversas, pode trazer aqui entrevistas de última hora, é sempre um bocadinho incerto. Por isso, despeço-me apenas com um até breve e voltaremos com certeza aqui ao Conversas de Bancada dentro de pouco tempo. Até lá, um grande e forte abraço.